obrigada pela tua companhia aqui no Tudo de Bom para você. Estamos começando mais um programa aqui pela Rede Gospel, preparado especialmente para você ficar bem informado. Daqui a pouco eu vou conversar com o Dr. Carlos. Você vai entender um pouquinho a importância de todo o procedimento e todos os cuidados quando o seu filho sofre alguma fratura, porque a recuperação em crianças que tem uma fratura no braço ou na perna ou algo mais grave é diferente da do adulto. Então você vai entender um pouco mais esse assunto e vou te contar também por que nós estamos falando sobre isso hoje. Hoje também estou recebendo o pastor Rony, que é um querido, que viveu uma transformação de vida, que tem transformado a vida de muitas pessoas, porque ele corre pelo mundo para falar da palavra do Senhor, e dentro de tudo que ele faz todos os dias, nestas viagens, nas pregações, através do testemunho que ele viveu, ele tem ajudado tanta gente. E o pastor é um cabeleireiro há mais de 4 décadas, e daí você vai entender um pouco mais também como é que esse trabalho dele acaba sendo incluído em todo o testemunho dele. É tão linda a história do pastor Rony, você vai adorar conhecê-lo melhor. É uma pessoa assim de bem com a vida, que realmente tem uma alegria no coração e que passa essa alegria para tanta gente. E é muito legal quando você entende que existem propósitos de Deus para a tua vida que às vezes você não faz a menor noção do que vai acontecer, e você está assistindo a gente, fica desesperado e fala: ai meu Deus, o que vai acontecer? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo reagir? Calma. Calma, porque existem mudanças na tua vida que são para melhor quando você entende os propósitos de Deus para você. Coisas que você nem imaginava que começam a acontecer de uma maneira sobrenatural. E a gente sempre fala isso para você aqui. O que você não pode é perder a fé e nem perder o foco. Porque estas mudanças, elas vêm para alegrar o coração da gente. Então você fique aqui com a gente para você conhecer um pouco mais a história do pastor Rony, para você se inspirar também a colocar a tua vida nas mãos do Senhor para viver mudanças. As mudanças não são fáceis, mas quando é Deus que faz a mudança, muda tudo para melhor. Então fique aqui que nós vamos falar com você sobre isso. Chefe Renato está de volta. Por quê? Até pedi para o chefe adiantar a vinda dele. Primeiro porque ele tem um evento grande, ele vai ser homenageado no final do mês lá em Foz do Iguaçu. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas também porque o chefe Renato faz parte de um projeto que nós estamos criando aqui no programa, que vai alcançar muitos chefes que estão ali começando, que ainda não são proprietários de restaurante como ele. Daí hoje ele vem, claro, para cozinhar para a gente. Tem uma receita deliciosa que você vai adorar, que é esse espaguete feito de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele agregou duas finalizações, 2 molhos que nós conhecemos muito, mas que normalmente nós usamos separadamente. Então fique aqui para você aprender a fazer este espaguete e mais. Ele fez um acompanhamento que é um filé de peixe empanado, mas não é com farinha. Então também você vai entender que você pode fazer várias maneiras existem várias maneiras de você empanar, e esta é uma delas que é diferente. Às vezes você fala: eu não quero a farinha de trigo, ou não quero a farinha de rosca. Não? Então pera aí que você vai entender um pouco mais com o chefe Renato também, como é que você faz esse empanamento diferente aqui no Tudo de Bom para você. Vou começar o programa de hoje conversando com o Dr. Carlos Sedano, já está tudo pronto para ele falar conosco. O Dr. Carlos é ortopedista. Ontem nós tivemos a notícia de que a filhinha do Neymar até apareceu com o bracinho engessado, a Mavi, e foi socorrida às pressas. Ela teve um acidente doméstico. E nós pedimos para conversar com o Dr. Carlos, por quê? Porque quando você vê uma criança tão pequenininha, com um problema como esse, com o gesso, existe uma preocupação muito grande no que pode acontecer com essa criança. Existem, e muito mais do que isso, porque existe um nível de fratura que é assim muito comum, principalmente com as crianças até os 11 anos de idade. Os meninos, eles se acidentam mais do que as meninas, né, doutor? Que a gente já tem até levantamento sobre isso. Mas eu pedi para o doutor Carlos conversar com a gente, porque o que nos chama atenção é justamente o que difere uma fratura numa criança do adulto. Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. Uma alegria recebê-lo. Sei que você está trabalhando, já está no hospital. Obrigada por parar um pouquinho para conversar conosco. Um assunto que é importante, porque quando uma criança se acidenta, né, doutor, a preocupação da gente é ainda maior. Boa tarde. Nós não estamos conseguindo te ouvir. Vou pedir para refazer a ligação
para nós tentarmos acertar o seu áudio, que o retorno está muito ruim para a gente, não estou conseguindo te ouvir. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Carlos, vamos refazer a ligação, justamente para que você possa entender melhor essa nossa conversa com ele. Então você fica aqui que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso com o Dr. Carlos. Vem para cá comigo, já vou começar nossa conversa com o pastor Rony, então. Pastor, que alegria ter você aqui, pastor. Agradeço, seja bem-vindo. Uma alegria ter o pastor aqui com a gente hoje. Pastor, você sabe que eu falava essa história da transformação, né? Porque muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus para nós, né? Sim, o pastor teve uma carreira de sucesso também no meio secular, porque ele é um cabeleireiro reconhecido, mas também trabalhou muito na parte artística. Você tem algumas imagens aí. Pastor, você foi ator também, né? Porque nós resgatamos algumas imagens. Né? Eu com o Roberto Leal. Ai, com o Roberto, que saudade. Bate-o-pé, né? Foi uma noite que nós dançamos, né? O bate-o-pé. Eu fazia parte de um grupo chamado do radialista Altieres Barbieri da Rádio América. Olha só! E eu fui escolhido um bailarino no ABC, o único escolhido fui eu, e eu fazia parte dessa equipe que fazia... De um corpo de dança. De um corpo de dança, mas que fazia shows para artistas nas noites de São Paulo. Olha só! Então, na verdade, você acompanhava grandes artistas com o corpo de dança. Sim, dancei numa noite para a Perla, para o Conrado, para as Patotinha, né? Já dancei para tantos artistas assim numa noite, e porque eu sou formado em dança. Desde os meus 8 anos de idade eu comecei a dançar, escondido dos meus pais, né? Eles não queriam de jeito nenhum. Não queria e na verdade tudo desencadeou na minha vida por um abuso sexual que eu passei dos meus 5 anos aos meus 7 por um tio. Meu Deus. E esse segredo a gente guardou durante mais de 30 anos. A gente por quê, pastor? Eu e a minha mãe. Porque o meu pai não podia saber. Mas sua mãe sabia? Minha mãe sabia porque eu fiquei machucado. E minha mãe não podia contar isso porque ela tinha 14 irmãos. E como isso ia refletir na família do meu avô e da minha avó. E aí, aos meus 10, o meu pai queria que eu fosse médico. Minha mãe falou, você não vai ser, você vai ser cabeleireiro. E eu falei, eu não vou ser médico, eu não vou ser cabeleireiro. E o que eu queria ser era padre. Olha Porque só, eu era corinha do padre, sempre achei a vida de padre boa, não faz nada, pele bonita. E ainda quem tocava o sino era eu. Então eu falei, vou ser padre. Mas quando eu vi que eu tinha que estudar e que eu ia ficar preso, eu falei, não. Não é aí isso que foi eu quero. A pior coisa que eu fiz, que foi lançar uma palavra, que eu digo que palavras têm poder. E tem mesmo. Nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás, eu vou ser artista. E ali, a partir daquela palavra, os demônios tomavam o meu corpo. Eu vestia uma roupa de Drácula, ia para o cemitério, passava a tarde no cemitério. Pastor do céu. Falava com os mortos, achando que eram os mortos, mas eram os demônios. E os próprios demônios, eu ouvia muitos deles falar comigo, troca o vaso daqui, esse morto não merece. No outro dia, os demônios entravam no meu corpo, eu vestia uma roupa de noiva, ia pela rua meia-noite de noiva. Ou os demônios entravam, saía catando lixo pela rua. Pastor, ponhava que fogo em tristeza. carro. E você era novinho. Jovem, eu tinha... Porque depois dos meus 7 até os meus 10, aí tentei suicídio, não deu certo. Porque e dos existem meus 10, propósitos, meu pai né, pastor? me deserdou. Meu pai deserdou eu com uns 10 anos. E existem propósitos, né? É o que eu sempre falo. Eu sempre falo que o processo te leva para o propósito. É verdade. Então, se eu estou aqui hoje, é porque houve um processo. Né? E não vamos falar de placa de igreja, vamos falar de Cristo, de fé. De fé, exatamente. Ele, o próprio Jesus falou, olha, essa sociedade não quer, a família não quer, foi abusado sexualmente pelos vizinhos, por homens casados, ele tentou suicídio, então esse eu quero. E aí, aqui estou eu, né? Uma história ruim, que já virou 2 livros e que já me levou para muitos países. É que a história não é ruim, né? A caminhada, né, pastor? Mas e não é uma escolha, porque é diferente o destino de uma escolha. Exatamente. Não existe destino, existe escolha. Não foi a escolha que eu fiz. Eu sempre falo, as coisas elas foram acontecendo, mas eu sempre digo que quando você passa por uma situação tão difícil assim, aquilo que Deus faz para outras pessoas através da tua vida, porque não são problemas iguais, mas as dores são as mesmas. Sim, então, alguém que te ouve em toda essa tua caminhada... Toda a minha caminhada. E hoje o meu trabalho é com eles, né? Hoje o meu trabalho são com os LGBT, são com as prostitutas. Eu entro em boate, entrei numa boate no Japão,
com a ex-Ronaldinha, Viviane Brunieri, que hoje é uma querida missionária no Japão. A boate fechou, resgatamos a Cafetina, casou, resgatamos garotas de programa. Cada 6 meses eu ponho uma pessoa para morar dentro da minha casa. Você mostra um caminho diferente, né, pastor? Eu mostro um caminho para quem quer o caminho. Exatamente. Porque Jesus já diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem quer vai seguir. Quem não quer, a gente não pode fazer nada, a gente só ora. Você concorda? Você mostra um caminho diferente. Eu mostro um caminho e não falo de uma coisa que eu não vivi. Falo de uma coisa que eu vivi. Toda a minha trajetória artística, toda a minha trajetória de abusos sexuais, toda a minha trajetória de tristeza, de vontade de morrer. E hoje, aos meus 55 anos, vontade só de viver. Pastor, um dos livros é esse, da Luz Um dos livros é esse, porque eu gravei há 1 ano atrás a Karina Bach. Né? E passou de 630 mil visualizações. E aí eu fui agora para Orlando gravar o 2º programa com ela. Acabei de chegar de Dubai com ela. E daí daquele primeiro saiu o livro? Daquele primeiro, do 2º saiu o livro. Olha só. Porque o primeiro bombou. Daí você acaba contando todos os detalhes. Aí vários artistas, vários artistas estão aí participando, a própria Karina, porque é um podcast que virou livro. E hoje o livro tá para tudo que é lugar, quem quiser, né? Na verdade, eu não vivo disso, isso aí realmente é uma ferramenta de evangelização, né? Para todos os lugares que eu vou, para todos os lugares que eu amo ir, né? Porque os melhores lugares que eu amo ir hoje, né? É a África, onde eu perdi 18 quilos, porque os feiticeiros põem feitiço na comida. E fiquei lá 40 dias e fui para um lugar que estavam matando pastores, né? Agora, a Venezuela. Cheguei da Venezuela, o pessoal está comendo cachorro. Meu Deus, eu vi as pessoas passando com os cachorros nas motos e eu fiquei comendo mamão com água. Perdi mais peso, né? Bolívia, fui pregar para os quítios, para os índios que moram nas montanhas, também, muito triste. Então, hoje, os países mais pobres, agora estou indo para a China, pregar nas igrejas subterrâneas da China. Então, os lugares mais pobres são os lugares que eu mais amo ir. E, com certeza, os lugares que Deus me levou já pela 2ª vez no Japão, com a Vivi, que a gente faz a obra na Missão Apoio, pastor Adriano, são muitas igrejas de Missão Apoio lá, e quando eu chego no Japão, muitos japoneses são resgatados, muitas garotas de programas que não se chamam garotas, não são prostitutas, né? Falar hostess, né? Que trabalham em boate, a gente vai em muitas boates, né? Agora fiquei 1 mês na Califórnia. Que aí que esperei você chegar na Califórnia. Sim. Nós separamos algumas imagens do pastor na Califórnia. Quero agradecer a Adriana que nos ajudou a montar todo esse material, a assessora do pastor. Porque o que acontece? Nós vamos falar um pouquinho da carreira do pastor como cabeleireiro também, porque ele nunca deixou de lado esse talento que Deus deu para ele. É claro que agora ele não consegue ter o salão e tudo. Não. Mas aí tem algumas pessoas que ele ainda atende. Só que o que acontece? Ele faz uma loucura, uma revolução onde ele chega. Por exemplo, na Califórnia, pode soltar as imagens, Dan. Na Califórnia, o que ele faz? Ele pediu para montar esse espaço e ele fez o trabalho com os moradores em situação de rua. Então, ele junta a galera lá e vai cortar o cabelo do povo. Isso acontece também em vários lugares, em várias igrejas, quando ele vai pregar. Mas aí eu achei tão lindo esse trabalho, porque parece que é uma calçada, pastor. É uns homeless, né? São os drogados, as prostitutas. E ali que vivem na rua mesmo. Que vivem na rua, não. Vivem na rua mas esse lugar, pastor, é na rua ou vocês montaram? É na rua, é na rua. Na rua mesmo. Foi na rua, eu fui chamado. E aí foi lá em Orlando. E é lindo isso, porque a gente vê que você montou uma estrutura, pediu para colocar as mesinhas. A nossa irmã Isabel, que já trabalhava sozinha, me convidou. Você topa? Falei, topo. Você sabe que vai ter bicho, vai ter todo tipo de situação. Mas a gente está preparado para que daí vier. Né, pastor? Foi muito lindo. Daí ele leva uma palavra, eu achei tão lindo. E falo de Jesus, oro por eles. É lindo demais, foi lindo. Olha lá a equipe, tá vendo? Ó? E aquele pastor de preto é um pastor americano, ele não fala nada português. A de amarelo é a Isabel, e ali é nosso querido outro pastor que também estava ali com a gente. Que lindo isso, né, eu amo fazer trabalho aqui em São Paulo, já fiz muito trabalho aqui em São Paulo, né, na Praça também da Sé. Fazendo... Sim, na Praça da Sé. Na Praça da Sé, você sabe que eu tenho uma história que quando eu não era crente, o que eu não suportava era pobre. Porque eu falava que toda casa de pobre que eu ia só dava café com bolacha. E depois de evangélico, de convertido, Deus me trouxe em São Paulo para cortar cabelo de morador de rua. Olha e só. Ali o Espírito Santo de Deus falou para mim, ó, eu te resgatei daí, vou resgatar eles. E ali saía bicho da cabeça daquele homem. Eu acredito. Saía bicho.
sangue e pus. Tristeza, né, pastor? Que as E pessoas vivem, né? e pulava uma farinha da cabeça dele e eu me coçava. E quando as enfermeiras veio, aquela farinha que pulava era os bichinhos que estavam pulando em mim. Meu Deus, pastor do céu. Colocaram roupa de morador de rua em mim. 4 horas da manhã, eu descalço, vestido de mendigo, e Deus falando assim pra mim: hoje você vai aprender a amar os pobres. Hoje você vai aprender. E eu fiquei das 4 até as 6 horas da manhã vestido de mendigo, descalço no centro de São Paulo. Junto com eles. Junto com eles. E tirei o último bicho 1 semana depois na minha casa que estava no meu corpo, né? E aí eu queria entender, porque 1 mês antes eu estava com essa situação. 1 mês depois, Leandro e Leonardo, Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano, todos esses artistas me chamou para fazer cabelo e maquiagem no Ibirapuera para mais de 30 mil pessoas. E aí eu parei no camarim e comecei a ouvir o papo deles. E aí eu falei para Deus: Deus, que mistério é esse? Qual é a diferença? 1 mês atrás eu estou com os moradores de rua, quase que eu morro. 1 mês depois com esses artistas, Deus falou: ei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, te chamei pelo teu nome, te pus em pé e enviei até eles. Porque eles estão mortos, eles não têm vida. Mas eu vim dar vida para eles através de você. Deus, e você sabe que o Leandro, né, aceitou Jesus antes de falecer, né? Mussum dos Trapalhões, Rony Cócega, Hebe Camargo, né? E agora estive no Super Pop da Luciana Gimenez, Ratinho, né? Pouco tempo agora tive com o Ratinho, Raul Gil. Então, aonde Deus me leva no mundo artístico, eu procuro falar do meu testemunho, da minha vida, do que Jesus fez na minha vida, como a Karina Bach fala, como a Viviane Brunieri fala, como muitos artistas que se converteram fala, né? É o que a gente faz, porque o seu testemunho já não precisa nem falar, né? As pessoas vão olhar para você. O seu comportamento. Agora tem uma coisa, eu sempre claro, falo eu sou um pastor, né, pastor? Diferente, né? O seu comportamento, o seu dia a dia, aquilo que você, os frutos é que fazem com que nós sejamos conhecidos. E você sabe que eu fiquei muito feliz porque eu tinha um desejo de vir aqui. Ah, pastor, eu tô muito honrada de ter você aqui. Tinha um desejo. E quando eu encontro o apóstolo Esteve Hernandes lá na festa em Sorocaba, te ama. Aí quando eu encontrei ele lá junto com o Rodrigo Manga, o prefeito, falei: Esteve, eu queria muito ir lá. Ele falou: pois eu vou te indicar no programa que você vai amar. E aqui estou eu. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Olha que bênção. Porque a gente sempre fala para você que acompanha a gente da importância de você entender aquilo que Deus tem de propósito para a tua vida. Porque quando você aceita os propósitos do Senhor, você vive as transformações das mais diversas. Isso que você tem feito, esse acolhimento, usando o teu trabalho, algo que você faz há 4 décadas, como eu falei. Eu fiz curso numa academia de Sanchi Milão. Eu estudei, eu gastei muito. Fiz curso no Japão e dei curso no Japão. E você sabe que você, não sei se você sabe disso, eu trouxe aqui não tem nem um mês, um menino de 19 anos que ele tem feito um trabalho na rua ajudando as pessoas, porque ele tinha o sonho de ser cabeleireiro quando era adolescente, mas ele não tinha condições de pagar o curso. Daí ele fez o curso, assim, foi cortando o cabelo das pessoas, porque o menino, antes de cortar o de moradores, porque o rapaz falava: olha, eu não posso, só vai poder trabalhar aqui se você souber cortar. Sim. Depois que ele aprendeu, o que ele fez? Ele começou a doar o trabalho dele, e ele vai para as ruas para cortar o cabelo. E ele disse exatamente isso. Como essas pessoas se sentem amadas quando você chega lá e corta o cabelo deles. Sim. O que pra gente é uma coisa tão normal, né, pastor? Vou cortar o cabelo hoje, vai lá, você corta, vou arrumar o cabelo e tal. Para eles é uma coisa, nossa, mas eu vou ter que fazer o quê? Não, e eu acho eles engraçado, não sei se perguntam para vocês, perguntam. Uma das moradoras de rua estava drogada lá em Orlando e ela falou assim: olha, eu quero o meu corte assim. Ela explicou: e eu quero ficar mais bonita do que eu já sou. E aí a gente, claro, com o maior carinho, a gente vai fazer, né? E eu fiz, e ela falou: posso tirar uma foto? Eu amei meu corte de cabelo. Então é o amor de Jesus. Eu sempre falo assim: que transforma. O que Jesus faria se tivesse esse gesto de carinho pode transformar muitas almas, a vida da pessoa. Eu abracei um morador de rua, me pediu um abraço num posto de gasolina. Eu fui pôr por gasolina, era tarde, ele me pede um abraço. Eu falei: claro, te dou um abraço. Mas ele estava cheirando tão ruim. E eu falei: não, abracei. Eu falei: mas eu vou te abraçar, mas com uma condição: se eu puder fazer uma oração por você. E eu fiz, no meio daquele posto, cheio de gente, né? 6 anos depois, o pastor de uma igreja me chamou lá e falou que eu gostaria que você viesse dar o seu testemunho aqui. Eu falei: eu vou. Quando eu chego lá, quem era o obreiro da porta que me recebeu?
esse moço? O morador de rua. Meu Deus. Quando eu entrei, ele falou, você pode me dar um céu. abraço? Eu falei, claro. Ele falou, mas você sabe de que abraço você está recebendo? Eu falei, não, daquele morador de rua que você abraçou no posto de gasolina. Meu Deus do céu. Eu tenho mania de estar no farol, eu falo com eles, eu dou comida, eu oro por eles, eu paro e oro. Ontem, cheguei do Espírito Santo, eu parei no meio da pista da rodovia para orar para uma moça que estava vendendo melancia. Olha só. Porque isso é o meu chamado. Esse é o chamado. Que é o que transforma a vida das pessoas. E Sim. a sua todos os dias, né, pastor? E a minha todos os dias, porque a gente vai aprendendo nessa caminhada, né? Nunca a gente sabe tudo. Jesus renova todos os dias, né? E todos os dias a gente tem o que aprender. A palavra de Deus é uma bússola para cada um de nós, né? Então eu tenho aprendido e tenho me colocado como um vento. Para onde o Espírito soprar é que eu vou. E olha, daí... Pastor está completando 25 anos de casado, certo, pastor? 28 de casado. 28 anos. A gente tem umas imagens. Pastora Lurdinha, linda. A pastora Lurdinha, pode colocar na tela. Conta um pouquinho dessa festa para mim, pastor. Essa festa bombou. Essa festa é de 25 anos, essa né? Essa festa aí é de 25 anos, né? Então ela já tem 3 anos essa festa. Vocês têm 28 anos hoje de casado. Essa festa tem mais. Essa festa é quando ela fez 50 anos. 50 anos. Hoje a minha esposa tem 67 anos. E ela fez 50 anos e ela queria casar, ela queria fazer uma coisa meio a gente ia fazer uma coisa meio bíblico, né? Então o pessoal foi vestido de temas temáticos da Bíblia. E ela foi de Rainha Esther e eu tinha ido de príncipe. E aí quando ela fez 50 anos foi essa grande festa que a gente fez. Mas vocês têm 28 anos de casado. 28 de casado e 10 de namoro, porque eu namorei ela 1 ano escondido. Namorei ela 1 ano seguinte, depois namoramos 5 anos, os pais dela fez eu me separar, ela separar de mim porque queria que ela casasse com um fazendeiro, não com um bailarino, com alguém que veio da prostituição, e minha mãe não queria que eu casasse com ela porque dizia que ela era velha, porque ela já era avó de 7 netos, mãe de 3 filhos e hoje é bisavó. Nossa, e ela é jovem. É jovem, ela é bonita, tem foto dela atual agora, ela tá melhor que agora, aos 50, né? E aí... Com 5 anos nós se separamos, 1 ano eu fiquei na oração. Então vocês namoraram 5 anos, daí todo mundo se metendo na vida de vocês. Se separamos, a ópera, né? Se separamos. Todo mundo se botando pitaco. Sim. E daí não, porque não quero. E ela pegou. E ela chegou a casar com outro pastor? Não, ela começou a namorar o fazendeiro, descobriu que no meio do namoro ele era satanista. Tinha um pacto. Ia ficar com ele, e ela me ligou, falou: olha, me salva. E aí eu voltei e falei: só se for pra casar. Foram mais 5 anos de namoro, porque o primeiro marido dela não assinava a documentação. Meu Deus, pastor, que luta pra ficar com ela, hein? E ela só separou do primeiro marido, porque o primeiro marido saía com o padre da cidade. Meu Deus, pastor, que uma história. rolo! E outra, ela é prima do meu pai. Então vocês já se conheciam? Não, eu tinha 19 anos, ela já tinha 33 anos. Não. Eu tinha 19. Mas vocês nunca tinham se visto? Quando eu fui abusado sexualmente dos meus 7, dos meus 5 Ela já era moça? Já era casada. Ela já tinha, com 16 anos ela foi casada, com 21 ela já tinha 3 filhos. Não, casou e aí quando eu mostrei a foto pra minha mãe, a mãe dela era amiga da minha mãe de solteira e ela era prima do meu pai. E você não desistiu da mulher 5 anos esperando? Não desisti, nunca vou desistir, né? Porque é o amor da minha vida. É um propósito. É uma pessoa que é o alicerce do meu ministério. Ela me conheceu vestido de Drácula, me conheceu em cima de um carnaval, me conheceu na televisão, e aí hoje, como pastor, né? E hoje, então... E acreditou na transformação, né, pastor? Na minha transformação, sim. Porque, na verdade, você sabe que Deus não vai querer mudar. Você é uma pessoa, uma mulher elegante. Você acha que Deus te quer feia? Claro que não. O seu brinco tem algum pecado? Usar um chapéu tem algum pecado? As pessoas precisam abrir um pouco a mente. Porque as pessoas estão muito para julgar. Jesus perdoa, mas o homem não quer perdoar. Não. Mas uma pessoa que já viajou para Tóquio, para Dubai, para a Europa toda, Brasil... Falando da palavra. Você sabe que antes de eu chegar no seu programa, eu parei numa boutique de roupa aqui e eu fiquei quase meia hora falando com ela. Falando do seu programa, falando que eu ia estar aqui, ela contando tudo, e eu contando meu testemunho para ela. Ela falou, nossa, você é diferente. Eu falei, então, mas é porque eu me amo. E não é a minha aparência que vai julgar o meu caráter. Exatamente. Porque o caráter tem que ser mudado. E a mudança que você viveu. Né? Então, hoje eu sou feliz. Estamos já há 38 anos com a pastora Lourdinha, né? Hoje ela com 67. À frente da igreja da Assembleia de Deus lá em Santo André. Pela fé, lotado. Era uma ótima pastora, junto com os pastores que tem lá. E eu, como um grande evangelista, vou resgatando as almas.
né? Resgatei na Califórnia uma lésbica que era casada há 10 anos no papel, tirei ela de lá, ela hoje está morando no motorhome, a Grazi, está pregando o evangelho, se batizou. Então essa é a minha função. Não Qual o importa seu maior quem. sonho, pastor? O meu maior sonho, olha, eu já não tenho mais tantos sonhos. O meu maior sonho é que as pessoas possam conhecer mesmo a minha história, como eu estou aqui, e que Deus me dê a oportunidade de entrar em lugares que eu nunca pensei em entrar, né? E poder falar um pouquinho da minha história, né? Por essas oportunidades que você, Karina Bach, né? Tantas pessoas possam estar me dando. Hoje falei com a Mara Maravilha também, né? De poder estar falando um pouquinho da minha história, porque é uma história que ela não pode ficar escondida. Tem que ser dita. Mostrando o dinheiro não é o mais importante. Porque eu estava na Califórnia, eu fui pregar o evangelho, contar minha história e eu fiz faxina. Eu limpei casa, era $120 para limpar uma casa, eu limpava 3, 4 casas no dia. Então eu não tenho problema com trabalho, entendeu? E o meu maior sonho hoje é realmente poder contar aquilo que Deus fez e ver vidas transformadas. Que a minha rede não seja dobrada, e sim lançar e trazer essas almas para Cristo, não importando para onde. Que através da tua vida muitas pessoas sejam alcançadas. Sim, esse é o meu sonho. Meu sonho não é ter um carro de 1 milhão, morar numa casa, porque eu já morei, né? Já tive tudo, cheguei ao fundo do poço e Deus devolveu tudo e hoje... Com a alegria de ter o Senhor junto. Sim, com Jesus é a nossa força, né? Nada. Haveria alguma coisa impossível ao nosso Deus? E não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Paz. E eu sou grato a Deus por eu hoje poder viajar, né? Entrar em avião, descer de avião, ir para um lugar, descer de outro lugar e contar cortar o cabelo do povo todo. Amar, cortar. E outra, e vou falar uma coisa para você. E eu acabei de chegar do Espírito Santo, né? Lá cortei cabelo, lá em Orlando. Quanto que é o corte? Uma oferta missionária. O que você sentiu no coração? Você quer dar $5? Dá $5. Quer dar 10? Dá. Mas as pessoas pagavam $200. A gente não tem imagem que o pastor não passou para a Adriana ainda, mas a Adriana me contando que lá no Espírito Santo, por exemplo, ele falou para os líderes da igreja, tem uma cadeira aí, improvisaram uma cadeira, quem quer cortar o cabelo? Sim. E pronto, já senta lá e todo mundo já corta o cabelo. Depois do culto faz fila. Não é só para as pessoas em situação de rua, é para quem quiser. Se quer cortar o cabelo, ó, pode vir que eu estou cortando. Eu estava no Espírito Santo, numa igreja maravilhosa, que era na roça. Na roça. O pessoal lá trabalha na roça. Fizeram fila, então, para cortar o cabelo. Quem me assistiu e sabe da minha história, falou, eu quero passar meu cabelo pelas suas mãos. Quanto é? Muito caro? Não, é o que o seu coração diz. Se o coração quiser, e olha que como eu fui abençoado por eles. Ai, gente, com presentes, demais, né, com tudo, né? Então hoje, eu posso dizer para você que eu sou grato a Deus. Eu quero apresentar, Feliz, né, eu quero apresentar minhas mãos para Jesus quando eu chegar lá no céu e dizer, esta obra não foi só feita na terra, para mim, mas foi feita para as almas que precisavam, que choravam, né? Ai, que lindo, pastor. Que alegria ter você aqui, amém. pastor. Eu que agradeço. Meu Deus do céu. Muito bom, né? Que o Senhor continue te usando nos 4 cantos dessa terra para que outras pessoas sejam alcançadas e entendam o poder e a importância da transformação. Sim, com certeza. Tô muito feliz mesmo. Eu que agradeço. Pastor, fique aqui com a gente para você experimentar essa receita. Essa receita não tá perfumada, boa. pastor? Oi? Não tá perfumada? Aí o cheiro tá bom, né? Olha, aqui vou mostrar de novo para você o livro do pastor Rony, tá aqui na minha mãozinha. E você pode adquirir nas principais livrarias do país e também online. Internet, tudo aqui das trevas para a luz. Tá chegando coisa nova também, daí você volta aqui para mostrar pra gente, pastor. Sim, tem eu trouxe uma linha de produtos da minha marca para o seu cabelo. Ai, depois vou postar, trouxe pra Mara, trouxe pra Bispa Sônia. Elas vão amar, tenho certeza. A né? Sofia acabou de chegar, vai ficar feliz da vida. Então, sim. Obrigada, pastor. Nada, Deus te abençoe. Depois do intervalo, nós voltamos, daí vamos conversar com o Dr. Carlos. Vamos falar um pouquinho das fraturas nas crianças e depois já vamos rapidinho começar a nossa receita com o chefe Renato Chiantelli, que já está com tudo pronto aqui para fazermos esse espaguete delicioso. Não saia daí, não.
com o Dr. Carlos, que nós já estávamos começando a conversar com ele a respeito da diferença entre fraturas em crianças e adultos. Doutor, agora sim, boa tarde, obrigada por você dispor desse tempo para conversar conosco. Doutor, eu queria que você explicasse um pouquinho, em primeiro lugar, essa diferença, até para tranquilizar os pais, porque muitos têm essa preocupação daquilo que pode acontecer com a criança quando ela tem uma fratura muito grave, perdão. É diferente, os ossos da criança são diferentes, doutor? O que dá uma tranquilidade maior para a gente no que diz respeito ao pós? Boa tarde, Keila. Bom, agora acho que o sinal vai ajudar. Muito obrigado pelo convite novamente, tá? Muito prazer estar de novo aqui. Agora estamos te ouvindo bem, doutor. Oi? Agora estou te ouvindo bem. Sim, agora tá bom o sinal. Em relação às fraturas nas crianças, elas se comportam de maneira bem diferente do que nos adultos. Então, algumas diferenças. Primeiro, a criança tem mais dificuldade de quebrar. O osso da criança ele tem uma quantidade de fibras elásticas maior do que o osso do adulto, que é mais mineral. Sei. Então, o osso do adulto ele é mais fácil de quebrar, para começar. Então, às vezes a gente vê uma criança tomando um tombo que você olha e fala, meu Deus, agora quebrou tudo. E ela levanta e sai andando. Olha e só. se fosse um adulto, ele ia ficar no chão, né? Em segundo lugar, o osso da criança tem uma capacidade de consolidação mais rápida que a do adulto. Então, uma fratura que às vezes demora 6 a 8 semanas para consolidar num adulto, uma criança em 4 semanas, às vezes em 3, está consolidada. Entendi. Então, o metabolismo da criança ele é mais acelerado. E quanto mais nova a criança, mais rápido é essa consolidação. Quando a criança vai crescendo, vai chegando na pré-adolescência, adolescência, vai começando a se comportar como se fosse um adulto já. Mais próximo de um adulto. Até que existe o fechamento das cartilagens de crescimento quando o osso realmente se torna maduro. Doutor, e tem uma outra diferença... Pode falar, doutor, pode falar. Tem uma outra diferença bastante interessante, é que a fratura na criança tem uma capacidade de remodelação. Então, por exemplo, no adulto, se o osso grudar torto, ele vai ficar torto. Você vai ter que fazer uma cirurgia para corrigir. Na criança, angulações, às vezes até nem tão pequenas, desvios não tão pequenos quando a fratura gruda, podem remodelar. Então, uma criança, por exemplo, de 5, 4 anos de idade, que tem uma fratura e que ficou um pouquinho torto, você sabe que daqui a um ano aquele osso vai estar reto já. E por que isso é bom? Porque você pode evitar de fazer uma cirurgia. Então, às vezes, uma fratura que você, no adulto, tem que deixar retinho na hora. Então, assim, se você não consegue... A redução é quando a gente coloca o osso no lugar. Quando você não consegue uma redução adequada do osso do adulto, você vai ter que operar. Na criança, você aceita alguns desvios nas fraturas, porque você sabe que ela vai remodelar e você evita a necessidade de uma cirurgia. Doutor, então até vou pedir para colocar na tela algumas imagens da filhinha do Neymar, que se acidentou essa semana, e daí já causa, porque a gente tem, na verdade, aquela peninha, né, doutor, de ver a criança com o bracinho engessado, enfaixado, né? Então, o que eu quero deixar claro é assim, se acontece um acidente como esse e a criança se machuca, é normal e existem alguns cuidados que eu preciso ter para que essa recuperação ainda seja mais rápida. Mas existem alguns cuidados mais específicos, doutor, que possam, principalmente no que diz respeito às crianças um pouco mais velhas, que estão mais dentro daquela estatística que eu tinha comentado com você, de quase 50% até os 11 anos de idade, tem essa possibilidade de cair, de se acidentar, mas também porque é uma época em que estão correndo mais, brincando mais, né, doutor? Então, existem alguns cuidados que eu preciso tomar para que a médio e longo prazo, isso não se agrave, ou esse risco de agravamento ele não existe, doutor? Justamente por ter essa facilidade maior na colagem, na recuperação. Olha, na verdade, existem muitos tipos de fraturas e cada uma se comporta de uma maneira, né? Certo. No caso do Neymar, eu até dei uma olhada na mídia, não dá para saber exatamente o que ela teve, nem se realmente foi uma fratura, mas como foi tratado com o gesso, a gente imagina que seja algo não tão grave. Certo. As fraturas, de modo geral, quando nas crianças mais velhas, em torno dos 10 anos de idade, mais ou menos, elas já não têm o mesmo potencial de remodelação e já têm um tempo de consolidação mais próximo do adulto. Mas, mesmo assim, tem ainda algum potencial. Então, o que a gente faz nesses casos, quando tem uma fratura de uma criança já chegando na pré-adolescência,
é ir acompanhando com raio-x. Se no primeiro momento você não conseguir uma boa posição, pode ser necessária uma cirurgia. Certo. Mas se você conseguir uma posição satisfatória, que não precisa ser perfeita porque tem a remodelação, você pode ir acompanhando com raio-x, no começo semanalmente, para ver que essa fratura não tenha desviado mais, que seja necessária uma cirurgia, e se não estiver desviando, você vai acompanhando e ela consolida. De modo geral, as fraturas têm uma evolução melhor nas crianças do que nos adultos. Doutor, entre até os 15 anos, então a gente já pode considerar nessa mudança, porque a gente tem os dados aqui também, que de 11 a 15 anos também existe uma possibilidade maior por conta também dessa correria aí das crianças, né? E daí chega até a mais de 50% aos meninos e 40% às meninas. Daí, neste caso, os cuidados precisam ser maiores por conta dessa proximidade já com a vida adulta? Os 50% seria do quê? Eu não entendi, Keila, desculpa. Seria 50% mais meninos do que meninas. Ah, sim, não. Os meninos são mais agitados, é natural. Não tem jeito. Exatamente. Mais agitados. Exatamente. Então, assim, a maioria das fraturas são mais comuns em meninos. E até os 15 anos de idade. Mais atividades. E até os 15 anos. Então, eu já preciso tomar um cuidado um pouco maior por conta dos detalhes que você falou, de estar já mais próximo da vida adulta, doutor? Sim, as crianças mais velhas a gente tem que ficar mais atento, porque ela pode ter sequelas com mais facilidade do que uma criança mais nova. Uma fratura que não tenha consolidado numa boa posição pode trazer problemas e pode ser necessária uma cirurgia posteriormente para corrigir esse osso. Doutor, e tratamento? Isso inclui fisioterapia, como acontece também com os adultos? É recomendado também, muitas vezes? Sempre que a gente mobiliza um paciente, tende a haver uma rigidez na articulação depois que você tira a imobilização. Então, a fisioterapia é sempre muito importante. Mas, em geral, quanto mais nova a criança, menos fisioterapia ela precisa e mais rápida essa recuperação. Tá, doutor, obrigada pelas suas informações. Eu quis mesmo falar com você para tranquilizarmos, porque às vezes, como nós falamos, você vê uma queda, uma fratura e fica tão preocupado e fala, meu Deus, será que vai comprometer os movimentos da criança? Se é a mãozinha, vai voltar ao normal, vai conseguir escrever? No caso das crianças é mais fácil ainda e mais rápido que isso aconteça do que conosco, né, doutor? Exatamente, a recuperação das crianças é melhor. Como eu falei no caso da filha do Neymar, por exemplo, que apareceram as imagens agora, eu não sei exatamente o que ela teve, mas imagino que a recuperação será muito rápida. Doutor, muito obrigada, viu, querido? Vou deixar o Instagram do doutor, porque lá tem muitas informações também para você ficar bem informado no que diz respeito à ortopedia. Dr. Carlos Sedano. Doutor, muito obrigada, viu? Uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom trabalho, doutor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Você imagina, né, Rê? O pititico, 8 meses, se a criança quebra, você vê a criança pequenininha, dá um desespero, né? Já me veio isso em mente. O netinho de 8 meses. Oi, meu amigo querido. Bom. O Renato tem o netinho de 8 meses só, você fala, meu Deus, parece... Porque quando a gente quebra, como eu, né, fiquei um tempão. Eu lembro. E até agora ainda não fecha direito a mão, demora muito pra gente. Daí você pensa na criança, fala, a criança tá começando agora a escrever, a brincar, ai, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo. Né? A criança é quase uma bolsinha, quase uma borrachinha. Né? Que legal. Vamos lá, meu amigo, por onde começamos? Muita coisa aqui. Então, vamos começar a fazer uma explicação básica aqui. Nós vamos fazer um tomatinho refogado que serve até como antipasto. E aqui, ele entra aqui já no azeite, já deixei pré-aquecido. Vou colocar alho laminado, para ele não queimar rápido, né? E vou colocar um tomatinho sweet, né? Aquele tomate pequenininho. Todo ele aqui dentro. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, como é que o chefe monta o prato e fica tão bonito e tão brilhoso? Sabe que você pode fazer isso na sua casa também? Renato estava mostrando pra gente aqui. Ele montou o prato e falou assim, Keila, na hora que for filmar, você me fala, porque quando você coloca mais azeite, então ele traz essa vida. Então você pode fazer a mesma coisa na sua casa, né, Rê? Por isso fica mais bonito e mais saboroso também com azeite. Isso mesmo. Olha, então esse tomatinho aqui, ele é parte do prato, né? Então nós vamos colocar aqui. Ele está refogando um pouquinho ali no azeite. No azeite e no alho. Um pouco de sal, um pouco de pimenta moída na hora. Ele funciona até como um antipasto, depois quiser dar uma beliscadinha, né? Para você comer antes com pão, fica bem legal. Ô Rê, tem uma maneira certa de eu escolher esses tomatinhos? Porque tem vários, eles têm alguns que também são menores, são parecidos, mas são de outra qualidade, não tem? Sim, tem. Eu chamo esse aqui de tomate sweet. Quando você vai comprar, normalmente o sweet vem sempre esse. Agora,
Tem gente que chama de cereja, né? Tomate uva, enfim. Mas eu acho que esse aqui que é o sweet é o tomatinho doce. Que é o considerado cereja pra gente, pro leigo. Exatamente. Tá. Vamos lá. Aqui eu tenho já um filezinho de peixe. Eu vou também colocar um pouquinho de pimenta moída na hora. Sempre moída na hora é mais prático, né? E mais saboroso, né? Você traz mais sabor, mais aroma também. Um pouquinho de sal. Eu já tinha espremido um pouquinho de limão nesses filés, tá aqui. Mas o siciliano você usa? Coloquei um pouquinho. Me dá a impressão de que o siciliano não deixa ele tão escurinho, né, Rê? Vai ser do outro. É que o limão siciliano já tem um aroma diferenciado, né? Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos empanar numa mistura de amêndoas. Eu comprei um pouco da laminada e um pouco de amêndoa inteira. Que foi o que eu falei para você no início do programa. O Renato deu a sugestão de você fazer. Você pode fazer na farinha de rosca, que é o tradicional. Mas ele vai te ensinar a fazer, vai ficar uma farinhazinha de amêndoa. Ah, que a amêndoa é muito caro, mas é tão pouquinho que você vai usar. E o sabor da amêndoa é uma delícia para você empanar. É muito diferente. Dá uma croca. Poderia ser outras castanhas, viu? Tem gente que usa mas de vez em quando castanha também, né, gente? Poxa, uma amêndoazinha. Castanha do Pará tá muito mais cara do que a amêndoa. Mentira, a castanha do Pará? Dobro do preço. Do que a amêndoa? A castanha que é a chamada do Brasil, tá mais cara do que as importadas. Nem se compara o sabor, porque o sabor da amêndoa eu acho mais gostoso. Você não acha? Eu acho, eu acho mais saboroso. Essas coisas que a gente não entende. Uma coisa importante também, você pode fazer esse empanado não só com o peixe, porque na verdade nós nem íamos fazer com o peixe. O Renato tinha sugerido fazer com o filé mignon suíno, que também fica muito gostoso. É que como nós fizemos o filé ontem suíno aqui com o chefe Ronaldo, já tinha marcado, eu falei, não, vamos trocar. Mas você pode fazer. Agora, eu tinha falado da carne vermelha. No caso da carne vermelha, não combina? Ou posso fazer também? Qualquer empanamento. Tem gente que empana até com bolacha creme cracker. Se você não tiver outro produto, tudo bem que vem à base da farinha, né? Mas com a amêndoa combina com a carne vermelha também? Muito bem, o sabor fica bacana. Então aqui, ó, esses filezinhos, eu não vou fazer todos, né, Keila, por uma questão de tempo, mas eu vou empanar. Então primeiro eu passo na farinha. Pode ser aqui direto. Certo. A opção, se você quiser passar no ovo, ficar um pouquinho mais crocante. Aí eu acho que fica melhor, né, Rô? Né, Rê? Mas de repente vai ficar mais não crocante. Tem ovo, imagina que você não tem um ovo. Dá para fazer também. Cozinha tudo é adaptação, né? Então aqui eu passei rapidamente no ovo batido e a gente vai empanar direto. Então eu posso tanto empanar só na farinha, quanto eu posso passar no ovo e depois na farinha. Quando eu deixei ele no limão, tá vendo que ele já gruda. Aqui, tá vendo? Ele já vai dar a crosta também. Certo. Mas aqui vamos colocar no ovo, porque é assim que eu tinha colocado na receita, né? A opção é sua, eu prefiro com ovo. Ele vai ficar um pouquinho mais maçudinho, né? Mas muito gostoso também. Vamos lá, aqui. Crocantezinho. Enquanto isso aqui vai fritando, a gente já vai para o nosso bechamel, que é diferente. Vamos falar disso agora. Então, vamos já no azeite quente aqui. Certo. Eu não estou fritando por imersão, vou deixar ele fritar com uma lâmina só de azeite, né? Não precisa mergulhar ele todo o azeite. Porque o peixe também é tão rapidinho para ele... Só vai selar dos dois lados. Cocção fritar? Rápida. É, muito rápido. Ó, só estou comprimindo um pouquinho aqui para grudar, né? E o aroma já sobe. Quando você usa o limão siciliano, então, não adianta. O aroma é outra coisa. O sabor também, mas o aroma... Eu estou usando também azeite aqui, né, Keila? Faz uma também diferença é verdade. Fazer as coisas com azeite, com óleo de soja, com óleo de milho, né? Então, tudo isso aí realmente... Eu não sei se ao longo dos anos eu não te perguntei isso, mas você tem preferência de nacionalidade do azeite? Italiano, né, claro. Você usa italiano? Não, porque às vezes... Nacional. Mas tem os espanhóis, os portugueses. Mas o italiano também, você considera o melhor para fazer o prato quente, principalmente? Eu gosto muito. Tá. Aqui eu acho que o clima da Itália, de Portugal, da Grécia também tem Tunísia, tem azeites que são muito bons de outros, porque o clima favorece uma fruta boa. Na região, né? Exatamente. Tá. Então aí é um diferencial. Bom, enquanto o meu tomatinho tá lá confitando, aqui o meu peixinho. E o tomatinho a gente pode esquecer lá, né, Rê? Porque ele vai ficando bem, né? Lá ele pode murchar bem. Então vamos agora para um bechamel diferente. Eu vou começar esse bechamel colocando um fundo de cebola. Tá. Que bom óleo quente, né? Já funciona tudo. Então você põe o bechamel primeiro, a cebola, porque branco, normalmente eles usam a farinha primeiro. Eu poderia fazer sem a cebola, mas eu quis dar uma crocância, quis dar coisa diferente. Mas e o sabor, né? Exatamente. Que é outra coisa, né, com a cebola. Exato. Eu já tinha colocado um pouco de azeite, agora eu vou entrar com manteiga. Manteiga de boa qualidade, né? Essa daqui, que ela chama manteiga extra. Mas se você não tiver... E essa tá bonita, amarelinha. Mas caso você não tenha uma manteiga, precisa fazer,
Pode usar uma margarina, né, como opcional, se você precisa fazer um bechamel e não tem, né? Ou então, se você tiver um azeite, vai só no azeite. Às vezes falta manteiga, né, por algum motivo. Se você tem um azeite em casa... Também... E ele vai dar liga no só azeite, Rê? O importante o que é? É a farinha tá aqui nessa gordura, né? Então ele dá assim. Então agora eu vou colocar a farinha, 2 colheres de sopa, que está lá na nossa receita, né? Então, olha, nesse caso, é um pouco mais incrementado esse bechamel do Renato. Então ele vai colocar o azeite, dá uma refogada na cebola e depois é que ele coloca a farinha e a manteiga. Usa uma manteiga de boa qualidade, vai ficar mais gostoso. E aí você tinha falado que ia ser um bechamel diferente, né, Keila? Pois eu achei interessantíssimo porque o bechamel, quando ele está bem temperadinho, já é uma delícia. Esse molho branco no espaguete, mas o Renato ele dá essa incrementada dele juntar as duas coisas, que é o que nós falamos no início. Porque ao invés dele fazer, às vezes você faz o espaguete só no molho pesto. No caso dele não, ele vai juntar agora, eu achei lindo isso. Então o que é o pesto? Basicamente é o manjericão fresco, batido com azeite. Esse prato é puro aroma, né? Eu me antecipei, já trouxe aqui só... Realmente o manjericão com azeite. Aqui então não tem aqui você bateu só manjericão e azeite. Isso, não é o pesto genovês que deveria ir um pouquinho de alho, um pouco de parmesão, um pouco de castanha, de pinole, enfim. Não é o caso. Esse é só a essência mesmo dele. Isso. Ai, não, e o aroma? Até mesmo porque a gente vai usar por causa deste aroma. Ô Rê, você bate no liquidificador ou você usa o... Não, esse foi batido no liquidificador. No liquidificador, sim, tá. Sim. Ó, Keila, então aqui eu já tenho a minha farinha, vou colocar o leite que pode ser morno, pode ser frio, é claro que aqui ele já está meio quentinho para antecipar o processo, né? Um dia bom, né, pastor? Tá vendo? Pensei em você, para você, que o pastor estava de jejum de doce, eu falei, não, vamos fazer um prato bem bonito para o pastor Rony. Enquanto isso, Keila, ver se eu já dou uma viradinha aqui de leve nas crostas, vou ver como é que ele tá. Olha que bonito. Quer dizer, então, que a castanha do Pará tá mais cara que a amêndoa? Eu fiquei... Então deve estar uns R$300. Eu faço aquele bolo. 1 quilo de castanha do Pará tá mais de R$150. Imagina agora, de novembro para frente, quando começam... Você lembra que ano passado chegou a R$300 o quilo da amêndoa? E 1 quilo de amêndoa... Acredita, pastor? 1 quilo? 1 quilo de amêndoa hoje, aí não chegamos ainda no final do ano. Não chegamos, exatamente, porque quando chega no final do ano, o mix é 100 e pouco. De amêndoa hoje não chega a R$90. Olha que diferença. Hoje, né? Hoje. E não adianta que você querer antecipar a compra, porque estraga. Exato. Né, Rê? Não dá. Ok, então aqui para dar um sabor, como é normal, né, a gente faz isso, vou ralar um pouquinho de noz moscada. Você vê que tudo eu procuro fazer na hora, né? Ralar na hora, porque você traz mais frescor na sua... Eu preciso tomar cuidado com a noz moscada, com a quantidade? Sim, ela tem um gosto forte, porém... Tem gente que gosta do eu sabor gosto mais da acentuado, noz moscada. Né? O aroma dela eu acho uma delícia e o sabor também. Olha, uma coisa importante no bechamel, ele tem que cozinhar um pouquinho para deixar... não até por causa da farinha, sabor de farinha, né? Então, enquanto eu estou fazendo as outras coisas, já estou de olho aqui nele também. Vou aproveitar e dar uma mexidinha rápida aqui no meu... Enquanto o Rê mexe o tomate, deixa eu mostrar para você esse livro que ele trouxe para gente. O Estacione do Polavoro fica na Vila Prudente, que é na zona leste de São Paulo. É um lugar muito tradicional na cidade, secular, já passou dos 100 anos. Quantos anos tem lá? Fez aniversário 135 agora? 135 anos. Daí é o seguinte, este livro é um livro que não está à venda. É uma edição limitada que foi feita pela Associação da Vila Prudente, que conta toda a história da associação, que na verdade foi criada em torno de uma fábrica de chocolate na época para abrigar os empregados dessa fábrica. E o que acontece? Este livro é um livro histórico, porque você tem aqui muitos momentos daquela região, contando com clubes, os jornais que já estiveram lá. Então, por que é legal que eu quero mostrar para você? Porque você que é diretor de escola, tanto escola pública quanto escola particular, se você quiser ter este livro no seu acervo, eu acho extremamente importante, porque faz parte da história de São Paulo. A Vila Prudente é uma vila muito importante ali. Agora teve a inauguração ali do metrô, que foi uma grande festa. Então, eles estão fazendo várias festas lá também, por conta dos 130 anos. Daí, lá no Instagram do Renato,
tenho o WhatsApp dele, que é o mesmo WhatsApp que nós vamos usar para a reserva do Estacione, que se você tiver interesse, você conversa com o Renato, que eles mandam para você ter na sua escola, ou você que tem um restaurante ali que nem sabia, comprou um restaurante agora, ali é uma região com muitos restaurantes e muito comércio também. Às vezes você comprou ali e você não tinha nem ideia do que, você não sabe nem onde é que você está vivendo, não sabe detalhes daquela região. Daí você pode ter esse livro lá também no seu acervo. Legal, mas o mais importante são as escolas. Então é importante que nós saibamos de onde nós viemos. Às vezes as crianças estão ali, moram ali, os pais já estavam ali. No caso do Renato, que onde é o Estacione, já moravam os avós dele, o pai dele. E às vezes você mora ali e nem sabe do que está acontecendo. Conhecer um pouco da história, né? Conhecer um pouco da história. Então você pode só pedir para ele que eles mandam para você. Não precisa pagar, não. Está lá no Círculo de Trabalhadores Cristãos de Vila Prudente, né? Então quem quiser se inscrever lá, escolas, bibliotecas, estabelecimentos de ensino que queiram um exemplar desse, pode entrar em contato que nós, através Você já encaminha tudo. Nós encaminharemos. Para você poder receber na sua escola e trazer também mais informações sobre essa região da nossa cidade de São Paulo, que é tão querida. Muito bom. Keila, agora vai entrar o nosso pesto aqui no bechamel. Agora, o quanto você preferir, né? Se o cara for torcedor do Palmeiras, põe um monte. Então pode pôr mais, Rei, que nós somos. Se ele gosta nós somos, pode pôr mais. Um pouco mais leve, mas olha como... Não, e fica bonito. Bonita, além de tudo, ele fica bonito. Deve ficar uma delícia. Eu nunca experimentei assim. Então, além de gostoso, deve ficar uma... Atendendo. Além de bonito, fica uma delícia. Agora, para finalizar, aí nós vamos entrar com mussarela de búfala meu fresca. Deus do céu. E aí é para dar só um sabor e também uma cremosidade extra, né? Rezinha, esse prato tá no cardápio ou é só nosso? Não tá no cardápio. Tá vendo? Você vai ter que aprender a fazer na sua casa. Porque... Às vezes, você que está assistindo a gente, que depois pergunta, olha, Keila, eu quero fazer, onde é que é o restaurante? Mas você pode até não ter este prato especificamente, mas tem outros que são deliciosos. Detalhe importante, entra lá no Instagram do Estacione do Polavoro ou então no site estacionedopolavoro.com.br que você já tem o cardápio lá. O sempre dá umas incrementadas, mas você tem o cardápio ali básico e você já pode fazer o seu pedido, porque tem o delivery, mas você pode também fazer a tua reserva para almoçar lá. Detalhe importante quando você faz a reserva, ligue antes, por exemplo, principalmente aos domingos, porque é lotado, liga antes, escolhe, fala, olha, hoje eu quero comer o espaguete tal, ou o que eu gosto lá, como é que chama? O quê? Polpettone. Polpettone. Daí que acontece, se você avisar antes, quando você chegar, já vai estar quase tudo certinho já para te servir. Então você não perde tempo. Mas daí você entra em contato pelo WhatsApp, que o WhatsApp está aí na tela para você, é o 98227 5175. 98227 5175. Você entra em contato com eles. Todos os dias está funcionando de terça a domingo, almoço, certo? Perfeito. No almoço. De vez em quando o Renato se anima, ele faz uns jantares lá. Fez um agora. Vai fazer um dia 18. Vai fazer um dia 18 agora dia 18 do dia do médico? Agora 18 já. Dia 18 também vai ter um. Daí mas tudo isso você tem que fazer reserva mesmo daí, hein? Quando é o jantar, então tem que ser reserva mesmo. Olha que belezura. Sai a massa e já entra direto, finaliza no Vem, molho. pastor, vamos comer. Vem, pastor, fazer esse sacrifício, pastor. Deixa eu já tirar o nosso peixinho daqui. Vamos experimentar. Lembrando a você que você fique ligado aqui, que o chefe Renato vai estar aqui nos 9 dias que nós vamos fazer dessa novidade que está rolando. Olha, se eu quisesse um prato diferente, o prato está embaixo de todos. Oh, meu Deus do céu, olha. Aí que é bom, tem que fazer a procura geral aí. Você já avisou o Luca que você vai ficar 9 dias aqui com a gente? Já contou? Avisei. Ou o Luca tá sabendo agora? Me programando, não, já estão sabendo, sim. E eu tô bastante animado com essa novidade. Nossa, também, gente. Vou contar tudo pra você. Olha, Keila. Olha, pastor. E virou uma... Pastor Rony tá aqui com a gente hoje para experimentar essa delícia. Fantástico. Pronto. Bora lá. Vou colocar aqui. Bora que o povo já falou, Keila, tem que experimentar, tem que experimentar. Vou dar uma regada final com azeite, tá, pessoal? Meu Deus, que delícia. Você gosta de comida italiana, pastor? Gosto, estive na Itália. Azeite é vida, né? Não, azeite é... Olha que espetáculo. Olha que coisa linda.
montar igual montei. Nossa, o Renato, e a mussarela, ela derrete dá uma toda liga, no né? meio do queijo, pastor do céu. Peraí que eu vou dar um chorinho que eu sei que você gosta. Meu Deus do céu, Senhor. Olha, vamos finalizar aqui. Eu não quis colocar junto para dar o contraste, né, pessoal? Não quis dar o contraste aqui com alho. Lembrando que isso aqui é puro azeite, né, Keilane? Puro azeite. Pra você beliscar. Tem alguma coisa aqui que você não gosta, pastor? Não. Não? Não precisa pôr muito. Ah, pastor. Tá vendo pra mim? O Renato já coloca. Pastor, Não Tá bom precisa, já, pastor. tá bom já. Tá bom, basta. É. Ok. Agora o filé. Me ajuda aqui. Tomatinho pra bom. acompanhar. tomatinho com azeite. Perfeito. Delícia. Gente, que delícia. Eu não vou colocar queijo ralado por causa do peixe também, porque É, tem Rê, bastante acho que queijo. não se coloca muito mesmo nele, né? Também vai de Você gosto. costuma viu? colocar? Vai de gosto. Às vezes tem gente que gosta de colocar no Mas camarão. como tem a mussarela de búfalo, né, Rê? É. Tadinho aí. Você gosta do mais crocante? Búfala. A ponta lá tá bonito, ó. Aí. Qual que é o seu mesmo? Esse aqui é o dele, né? Esse é o dele. Gente, que delícia. Vocês não têm noção do aroma nesse estúdio. Peraí, Mas pastor, espera, falando em aroma, vamos só finalizar com a última Ai, coisinha por aqui, ó. favor. Aí vai um pouquinho de raspa dele. Ai, que delícia. Delícia. Bora lá, pastor. Vem, pastor. lá. Já vou enrolar aqui para experimentar. Aí, bom apetito. Meu Bom Deus do apetite, céu, me meu fala. Deus. Peraí. Olha. Gente do céu, que delícia. Parece aquele macarrão feito no queijo. Ai, né? parece. Parece mesmo, Rê. Parece, mas não é. Peraí, pastor, vamos lá? Foi? Olha, foi em dose dupla. Bom, hein? Muito bom. Tá bom, pastor? Nota 1000. Obrigado, pastor. E o Obrigado. peixe crocante? Peixe. Experimentou? Vou experimentar. Gente. Gente, o negócio é bom demais. Nossa, Renato, que delícia ficou o peixe, hein? Bom, né? O peixe mais gostoso, né? Não, essa crocância da amêndoa, gente. Vocês têm que experimentar, que é uma delícia. Olha. Um prato que combina até com o seu vestido da primavera. Primavera. De azul. Olha, Todo mundo meio de azul. Você vendo? também. Aí. Nossa, uma delícia. Rê, obrigada, meu que amigo. agradeço. Obrigada mesmo. Obrigado. Até já. Até logo mais. Não falei como é que chama a condecoração que você vai receber, Rê? Eu vou. Obrigada por Obrigado, tudo. pastor. Eu vou receber uma láurea de Masterchef da culinária italiana. do Laura Brasil. de Masterchef da culinária italiana no Brasil. Olha que coisa linda. No Agora, final do mês, final do o mês, Renato Foz vai do estar Iguaçu. lá em Foz do Iguaçu para receber. Tem o presidente da federação Parabéns, lá de meu Roma amigo. para cá. Vai ser um Você merece. grande prazer para mim. Pastor, obrigada por você estar aqui com a gente, viu? por tudo. Volte sempre, uma alegria te Voltar. receber. Sim. E você, obrigada pela companhia. Que alegria ter você com a gente hoje. Você é muito bem-vindo sempre ao Tudo de Bom para você. E amanhã tem Trocando Ideias muito especial. Às 2 horas da tarde estamos te esperando. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.